Fala pessoal, vocês decidiram, vocês opinaram e vocês votaram. Pois bem, Lobo Chuca, meu Instagram tá lá e sempre rola votação de sagas. E a saga dessa semana é Friends, minha queridinha que mora no meu coração. Pois é, então bora começar que eu estou empolgadíssimo e nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouquinho da história de cada personagem. Porque são 10 temporadas, se fosse fazer resumo de cada temporada não ia parar essa saga nunca. Na verdade, poderia até ser uma boa ideia. Mas enfim, bora começar o vídeo. Friends começou em 1994, uma sitcom que tinha uma pretensão de ser grande. Tinha, mas não tão grande como é o Friends. Friends é o que? Um ícone, é referência do sitcom tudo. É uma coisa que pra que você gosta de série, pelo menos você tem que ir lá e dizer assim, não gostei. Você tem que ir lá assistir e ter sua opinião, entendeu? É um negócio que o quê? Peraí, viu? Esses cabelos aqui. Acho que aqui já foi, né? As coisas assim mesmo de produção. Mas enfim, Friends é uma coisa que tá o quê? Ligada ao mundo televisivo. É referência, mesmo que você não goste, não adianta. Friends é ícone no mundo televisivo. E hoje a gente vai falar um pouquinho da história de cada personagem. A gente vai ter vídeo de curiosidades, a gente vai ter vídeo com as melhores cenas, a gente vai explorar um pouco de Friends e falar deste ícone da televisão. A história se passa em volta de 6 amigos. Mônica, Ross, Rachel, Chandler, Joey e Phoebe. Minha Phoebe, perfeita personagem. Logo no primeiro episódio a gente vê o que? Rachel entrando no Central Park, que é o que? O lugar onde por temporadas em temporadas esses super amigos tomaram seu café, falaram da vida alheia, tiveram suas discussões amorosas, suas comédias, suas piadas, enfim. Chegando nesse Central Park depois de fugir, óbvio, evidente, do seu casamento vestido de noiva. Pois é, meu irmão. Aí começa a reunião do Friends. Por quê? Ela larga lá, mas ela já estava um tempo sem ver Ross e Mônica, porque eles são amigos desde a infância. Pois é. Aí a gente começa a entender um pouquinho da história de cada um. E pra fazer um link de cada um, a gente vai começar a falar da nossa queridíssima Mônica Geller, que é o que? A louca da limpeza, louca do controle. Porque se um dia eu tiver o tipo de organização de Mônica Geller, é 1/3 só, eu vou ser a pessoa mais feliz da vida. Porque aquela mulher é surreal. Mônica, além de ser controladora e louca da limpeza, também é chefe de cozinha. Ela é a amiga que cozinha pra todo mundo. Ela começa o seriado trabalhando num restaurante como chefe, mas óbvio que ela tem o sonho de se tornar top do top, trabalhar nos lugares assim. E ela passa por alguns perrengues na vida profissional durante a série. Ela sai do restaurante, ela tenta abrir um negócio junto com a Rachel em certo momento, elas abrem um buffet, ela também vai decide que vai fazer mais porra nenhuma na vida dela, entra numa crise existencial, mas aos poucos ela vai tomando rumo até que ela é convidada a trabalhar em um grande restaurante. Na vida amorosa, a Mônica passou por alguns namorados peculiares, vamos dizer assim, dando crédito ao Pete, que é o que? O ator que faz o segurança de Homem de Ferro, que também é o que? O deus de The Mandalorian. Quem assiste The Mandalorian sabe o que estou falando. Alguns namorados foram bem significativos com o Pete, como por exemplo o Richard, que o Richard era o que? Pai da amiga de Mônica e Ross, porque Mônica e Ross são irmãos. Então Mônica e Ross eram o que? Foram criados junto com o Richard e depois de um tempo eles se reencontraram e a Mônica se apaixona por Richard. E é um casal que eu shippei durante um bom tempo, umas belas temporadas. Mesmo depois ela e Chandler, que eram amigos e acabam se apaixonando. Que tem o quê? O pedido de casamento icônico. Pedido de casamento maravilhoso. Que é aquele pedido de casamento, eu acho que tem que ser visto por todos. Tem que ser aclamado e copiado. Porque, cara, o pedido de casamento lindo aquele. Eu chorei horrores naquele episódio e choro até hoje, se bobear. Falando de Mônica Geller, a gente lembra logo de Ross. Ross, que é o quê? Um ícone do divórcio. Pois é, este homenzinho pra casar e se divorciar. Meu Deus do céu, o cara tinha um pé no matrimônio que eu nunca vi. Mas peraí, bora começar do início, vamos começar a falar porque ele chegou neste título sensacional. Ele era casado com Carol, que é o quê? Sua namoradinha lá da adolescência. Mas, mesmo ele casado com Carol, ele sempre foi apaixonado por Rachel.
fato evidente. Em vários episódios em que a gente fala do passado de Mônica, de Rachel, de Ross e até mesmo do Chandler, porque o Chandler é amigo do Ross da faculdade. E aí mesmo quando o Ross coloca o Chandler quando ele volta da faculdade em uma ação de graças, enfim, ele sempre foi apaixonado pela Rachel. Fato evidente, ele foi sempre o grande amor da vida dele. E a Rachel nunca deu uma mínima de bola, porque Rachel, né? Vocês vão entender. E aí, depois de um tempo, ele conheceu a Carol na faculdade, não foi nem no colégio, na faculdade, e aí eles se casaram. Só que tinha um pequeno problema. Carol é da comunidade, entendeu? Ela descobriu que ela não gosta muito de homem, ela gosta de mulher, entendeu? E aí eles se separaram. E aí foi o primeiro divórcio, e nessa separação, Carol descobriu que estava grávida e tem um primeiro filho de Ross, que é o Ben. Beleza. Rachel, quando retorna, que tá fugindo do casamento lá do rapaz, do dentista, ele revive esse amor, essa paixão, e por várias vezes na primeira temporada a gente pensa que ele vai se declarar, que ele vai chegar lá e falar, não, ele não vai. Ele nunca consegue ir a Rachel avoada, sempre tá com um namorado, ou sempre tá pensando em outra coisa, e quando a coisa parece que vai degringolar, ele viaja, e quando volta, ele já volta enroscado lá com a menina, a japonesinha, que eu esqueci o nome dela, mas enfim, ele volta enroscado com essa menina. E aí a gente se pergunta, meu Deus, o casal ícone não vai resistir. Mas depois de um tempo, o Rachel percebe que os dois estão ali juntinhos, eles gostam do outro. Não tinha como, eles têm a primeira tentativa de namoro. Passa um tempo, mas o que? O Ross acaba caindo na tentação, depois de uma briga com a Rachel, por questão de ciúmes, ele trai a Rachel. Mas na cabeça dele ele estava dando um tempo. Não vou entrar nessa discussão porque eu concordo com o Ross. Briguem comigo, pode me xingar aí embaixo. Ele estava dando um tempo. Rachel disse, vamos dar um tempo. Só que o tempo foi... Ela falou isso no telefone e ele já deu o corno, né? Ele não me ajuda também, né? É desgraceira. I thought we were broken up. We were on a break. Esse episódio da discussão é um dos meus preferidos, que fica Mônica, Chandler, Joey e Phoebe, tudo no quarto preso, e Rachel e Ross discutindo na sala. A gente fica triste, o Fandor chora, meu Deus, Rachel e Ross voltem, mas não tem como, eles se separam pela primeira vez. E aí acontece dele conhecer outras pessoas, ela também, e vai que não volta. E em uma dessas saídas e curtidas ele conhece a Emily. Emily, que é de Londres, tem um sotaque, adoro o sotaque londrino. Ele se apaixona e pererê, caixa de fósforo, ele acaba o quê? Indo casar com Emily. E a Rachel, oh meu Deus do céu. E a Rachel vai atrás dele pra dizer que o ama, porque ela percebe, deixa essa porra de história que deu tempo pra trás, porque eu não quero mais lembrar disso não, vou atrás de você, meu amor, eu te amo, mas chega lá não dá tempo. E aí ele se casa com a Emily, só que no meio da cerimônia em que ele vai dizer, eu aceito, Emily, ele não fala Emily, ele fala Rachel. A pessoa quando nasce pra ser uma da outra, meu irmão, não tem casamento que libere, não tem como. Mesmo com essa gafe, mesmo com essa história toda, a Emily tenta perdoar e tudo, o pererê, que de fósforo, vai, você fica comigo, mas esquece a Rachel, não dá. O rapaz até tenta, mas não dá, ele não pode se separar e todo mundo diz a ele, meu filho, tu gosta da Rachel, tu vai ficar com a Emily, não vai poder nem ser amigo da Rachel, não tem condições, né, Ross? Pelo amor de Deus. E aí a gente passa por esse período de mais um divórcio. É a segunda conta de Ross. Vai contando aí, viu? Surge a viagem para Las Vegas. E nessa viagem para Las Vegas, depois de uns goró, depois de uns vai e volta, depois de um não sei o que, Ross se casa novamente em Las Vegas. Só que dessa vez é com a própria Rachel. Eles tudo embriagados, ele sai casado com um anelzinho, tudo. E aí vem mais um divórcio para conta de Ross. Meu Deus do céu. 3 divórcios, pois é. Na beirada assim, ó, o cara aí tava casado com a mulher que ele sempre quis. Só que aí ele, como eles estavam bêbados, aí ela ficava dizendo assim, não é justo, né? Não é, acho que isso não tem condições. E eles acabam se divorciando. Depois de uma série de contratempos, eles acabam se divorciando. Romance, só que aí acontece o seguinte, em uma das recaídas entre eles dois, entre Ross e Rachel engravida. Então ele já tem uma filha. Ele já tem uma filha, já tem algo ligado entre eles dois.
E nos últimos episódios eles percebem o quê? Que eles são feitos um para o outro e a gente termina depois de 10 fucking temporadas nesse vai e vem, entre idas e vindas, entre era tempo e entre não era tempo, eu te amo, eu não te amo. Ross e Rachel ficam no final. E falando de Ross, a gente também fala de Chandler Bing, seu amigo que da faculdade. Chandler Bing é aquele cara que é comédia, aquele cara que faz a piada errada no momento certo na hora errada. Umas paradas assim, ele consegue umas situações sensacionais que nunca consegue achar a namorada perfeita em várias temporadas. A melhor namorada fora a Mônica que pra mim ele teve foi Janice. Janice com aquela voz icônica, meu Deus, que dava a arrepiar. Aquela risada sensacional. Oh my God! Além de tudo, a gente tem o quê? Tem um foco e mistério em todas as temporadas. Vem pra cá me dizer que todo mundo sabe, não, porque demorou pra gente cair na real em relação a isso. E o que é que Chandler Bing trabalha? Eu sabia que era em relação a números, mas enfim. É umas coisas de sobe número, de contagem, de... Ih, meu irmão, é um mistério engraçado. Inclusive tem um episódio em que eles estão disputando o apartamento. Porque o apartamento da Mônica, óbvio, evidente, era 1000 vezes melhor do que o do Chandler e do Joey, porque eles moram juntos. E eles disputam o apartamento e a última pergunta era em que o Chandler trabalha. E ninguém sabia, nem o próprio Joey sabia. Chandler também tem o quê? A mãe icônica. A mãe que, na verdade... Não, ele tem o pai que era trans, né? Aí tomou a posição de mãe. E a mãe que, depois de ser... traída, descobriu que o marido era trans, ela virou autora daqueles romances pornô. Inclusive a Rachel era apaixonada, porque a personagem ainda vive, pelas histórias que a mãe do Chandler Bing fazia. Além desse lado complicado, familiar e das coisas engraçadas, o Chandler Bing também é amor, porque a amizade entre ele e Joey é a coisa mais linda que existe. Todos são amigos, mas a parceria de Joey e de Chandler, eu acho que é uma coisa bem bonitinha, uma coisa bem icônica, assim, um cuidando do outro. Tem acho que é na temporada em que Joey começa a ter um pouco mais de fama como ator, eles se separam, Joey vai morar sozinho. É triste, gente. Quando os dois se reconciliam, é uma coisa maravilhosa. E tem o romance com a Mônica que surge na viagem para Londres, quando o Ross vai casar com a Emily. E eles começam a se entender. E aí rola esse romance maravilhoso entre Chandler e Mônica. E falando em Chandler, a gente puxa logo pra Joey Tribbiani, o cara que tem o bordão mais icônico de Friends. Hey, how you doing? O cara que é o italiano, que tem a ginga do italiano, que tem o quê? Aquela lábia, que é bonito, sonhador, tem a família grande, o cara de coração puro. Um dos personagens que eu digo assim, o cara evoluiu assim, nas histórias e tal, mas ficou mais bonito com o tempo, mas ele sempre foi dos amigos, o cara de coração bom, que tentava sempre agradar todo mundo, sonhador, que corria atrás dos sonhos, sempre quis ser ator. Ele era o fofinho da galera, mas assim, sabe, de coração bom. Enquanto o Ross tem aquele jeito que acaba deixando ele fofo, o Joey Tribbiani é fofo de coração. Ele sempre cuidou de todo mundo, ele tava ali pra poder ajudar, mesmo que ele não soubesse o que falar, e mesmo ele falando merda. Das vezes que ele falava merda, era extremamente engraçado. As cenas mais engraçadas, o Joey tava no meio. A cena da ação de graças, que ele mete peru na cabeça. Meu Deus, como eu ri naquele episódio. Foi sensacional. A vida amorosa de Joey é extremamente conturbada, atribulada, cheia, movimentada. Uma namorada diferente, uma paixão diferente. Mas a gente destaca na penúltima e na última temporada, quando ele se apaixona pela Rachel e tenta ter algo com ela, mas só que não rola. Eles percebem que é mais um carinho de amizade, a coisa não flui, principalmente pelo histórico de Rachel e Ross. Então não tinha como. E falando em Rachel, a gente já começa a falar dela, porque ela já chega, como eu falei no episódio, fugindo do noivo Barry, que ela ia casar, o dentista, que menininho feio, viu? Mas enfim. E a gente entende que a Rachel é aquela menina mimada que sempre teve tudo, sempre quis tudo, e se vê numa situação em que ela escolhe viver por ela mesma. Ela não quer mais viver ao controle do pai, da mãe, ou seja quem for, das irmãs, não. Ela quer viver a vida dela independente, e essa é a personagem que mais evolui nas temporadas. Que ela passa de uma menina mimada, ela
corre atrás do sonho dela profissionalmente, que ela quer trabalhar com moda, ela entra nesse ramo, começa de baixo, começa como assistente, vai tendo a ascensão dela e chega a ser uma folk master das coisas das Prada, das Gucci, dos Ralph Lauren e tudo. E eu achei super bacana, né? A vida amorosa já deu pra perceber como foi um pouco em relação ao Ross. Ela tem alguns namorados, tem um Paolo mesmo, o Paolo é descaradão, deu em cima da Phoebe, umas coisas horrorosas. Ela tenta sempre fugir dessa história com o Ross, principalmente depois da traição, mas não tem como. Ela, no final, acaba com o rapaz. Eu não vejo nenhum romance que mereça ser destacado de Rachel que não seja o Ross, porque ela sempre teve um namorado muito curto. Sempre foram umas paqueras, coisas engraçadas. Eu acho que o que aconteceu de mais importante na trajetória da Rachel, fora esse relacionamento com o Ross, foi o nascimento da filha com o próprio Ross. A gente vê a mudança da Rachel, ela tendo a menina, ela crescendo, então assim, é uma coisa bem fofa, sabe? É a evolução daquela menina mimada se tornando mãe, se tornando a empreendedora, a mulher que trabalha, a que tava ali crescendo e no final conseguindo finalmente se acertar com o Ross. E a minha personagem favorita, aquela que tem as melhores canções, as melhores apresentações artísticas, dona querida Phoebe Buffay, aquela que chegou com a melhor canção de todos os sitcoms, Melon Cat. Puta que me pariu. Phoebe Buffay, aquela amiga paz e amor que não tá muito envolvida com o problema dos outros, ela quer ajudar, e se ela não puder ajudar, ela dá um pitaco e fica por ali mesmo. É uma personagem que vai crescendo também com o tempo, a gente acha que ela vai ser só uma coadjuvante, mas não. A história da família da Phoebe é uma das coisas que mais me interessa na série, porque ela achava, a avó dela sempre contou várias histórias e no fim ela descobre que a mãe tá viva, o pai também, que o pai tem um irmão e esse irmão pede a ela para ser o que é a barriga de aluguel e ela vai ser, inclusive tem trigêmeos. Caralho, velho, olhe pra gente chegar até esse ponto, é muito engraçado. Phoebe também deu uma vida namorada de indas e vindas, nunca se envolveu com nenhum dos Friends, nem o Chandler, nem o Ross, nem o Joey, apesar que tem até um episódio que todo mundo começa a entender que poderia ter sido possível assim, esse envolvimento, Phoebe e Ross, por exemplo. Mas isso é um episódio e a gente comenta em outro vídeo. No final da temporada, a Phoebe acaba se casando com o Mike, que ele aparece já da quinta temporada em diante. Eles começam a ter um romance, mas nunca engata, enfim. Aí no final, ela acaba se casando com ele, e que é nosso querido Homem-Formiga hoje do universo Marvel. E ela tem um finalzinho feliz. Eu acho que a Phoebe é uma personagem que acrescentou bastante em todas as temporadas, em todos os episódios. Pela criatividade das músicas, pelo humor da comédia. A Lisa Kudrow é uma atriz maravilhosa. Ela tem uma comédia natural, sabe? Não precisa de um time. Ela é rápida demais. A expressão corporal dela, a risada dela, ela é completa como atriz de comédia. Eu acompanho ela até hoje e eu acho que Phoebe Buffay é um dos personagens mais icônicos da história dos sitcoms e pra mim a personagem favorita é ela, não tem como. Se a gente fez um resumo de cada personagem, um pouquinho de cada ponto interessante das suas histórias, o que marcou durante essas 10 temporadas, e no próximo vídeo a gente vai começar a falar das curiosidades, de tudo que formou a história de Friends, por que esta série deu tão certo e é um sucesso até hoje. Então a gente vai vamos começar o vídeo de curiosidades. No mais, eu agradeço a todos vocês, deixem o seu like, comentem aqui embaixo qual é o seu personagem favorito, qual a história que mais lhe interessou durante essas 10 temporadas. E não se esqueçam, se inscrevam se caiu aqui de paraquedas, deixe o seu like e um beijo, um queijo. Hoje é sábado, dia de relaxar, fiquem em casa, se cuidem e até o próximo vídeo.